25 anos depois da sua primeira exibição no Brasil, Esmeralda voltou ao ar no SBT e, pelo que mostram os números de audiência dos primeiros capítulos, continua com um forte apelo para o público brasileiro. Curioso, né? Porque ao longo das décadas, a novela ganhou a fama de ser um roteiro profundamente machista, com galã tóxico e tudo que vem no combo. E isso, convenhamos, não dá nem para discutir, é fato consumado. Ainda assim, muita gente trata Esmeralda como uma obra datada, incapaz de dialogar com os tempos atuais. Mas então, como explicar o sucesso de novo? Não parece uma contradição inquietante? Pois hoje eu trouxe um paninho para passar em Esmeralda, não para esconder defeito, mas para contextualizar, e te convido a embarcar nessa conversa aqui no Almanac Latino. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Enquanto eu preparo meu paninho verde para passar em Esmeralda, que tal você aproveitar esse tempinho para deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez em que um novo conteúdo é publicado. É uma maneira simples de ficar por dentro de tudo o que rola por aqui e ainda dar aquela forcinha para o nosso canal chegar a mais e mais pessoas. Esmeralda finalmente voltou ao SBT e, pelo visto, a trama, protagonizada por Letícia Calderon e Fernando Colunga, segue com altíssimo potencial para cativar os telespectadores. O começo da novela é praticamente um conto de fadas. Numa noite de tempestade, duas crianças nascem e são trocadas de lugar. A menina, cega, fica sob os cuidados da parteira, enquanto o homem, filho de uma mulher pobre que morre, passa a ocupar o berço de ouro da família rica, que mora na grande fazenda da região. Anos depois, o destino desses jovens se cruza e eles se apaixonam. Bom, antes de mais nada, um contexto histórico. Esmeralda é uma história original da autora Délia Fiadio, produzida na Venezuela em 1971. Em 1985, esse roteiro voltou a ser realizado com o nome de Topázio. Essa versão, encabeçada por Grécia Colmenares e Vítor Câmara, foi um baita sucesso e foi exibida pelo SBT no começo da década de 1990. Aí veio esse remake mexicano de muito sucesso, cuja produção original é de 1997. E até mesmo o SBT fez uma adaptação brasileira da história em 2004. Existe algo curioso, mas fundamental. Todas essas versões que eu citei aqui são extremamente fiéis entre si, alterando praticamente nenhum detalhe da obra original. Então, até por isso, salta à vista que logo no primeiro capítulo exista uma grande movimentação para que o desejo do dono da Casa Grande se realize e ele consiga ter seu primeiro filho varão. Tá todo mundo em polvorosa porque a mulher, além de ter uma menina, deu à luz a uma criança que não dá sinais de vida. Eu não tô lembrando desse detalhe da versão mexicana, mas na original, a Branca já havia tido várias gestações e sempre perdia, e ela estava a ponto de perder o marido por conta disso. Ter um filho homem era o maior desejo desse homem. Esse é o tipo de conflito que super caberia no contexto de uma novela criada e produzida no começo da década de 1970, mas que a gente se questiona anos depois. Mas isso não é nada perto do grande conflito da novela e que é o que desencadeou a má fama dessa história da Délia Fiadio. Esmeralda e José Armando se envolvem cada vez mais e mais, e mesmo com vários inimigos, conseguem se casar. Um desses inimigos é o Dr. Lúcio Malaver, interpretado pelo ator Salvador Pineda, que era um médico da região que, anos atrás, salvou a pequena Esmeralda de um incêndio e sofreu uma grave queimadura.
E desde então, ele, que tem uma aparência monstruosa com direito a uma máscara para cobrir essas cicatrizes, desenvolve uma paixão doentia pela Esmeralda enquanto cuida da educação dela. A Esmeralda trata o Dr. Lúcio com afeto e, dentro daquele contexto, como ela não pode vê-lo, não enxerga que ele tem uma aparência monstruosa, que é o que afasta ele do resto da cidade. Numa noite, o Dr. Lúcio Malaver, desprezado e ferido, sequestra a Esmeralda. Ela desmaia e passa a acreditar que algo aconteceu com ela naquela noite. Acontece que a Esmeralda se descobre grávida. E aí fica a dúvida de quem é o pai da criança. José Armando se coloca numa postura de que jamais poderia criar o filho de outro homem. E isso causa a separação dos dois. Outra questão que foi amplamente criticada durante a novela é que o José Armando, mesmo sendo um médico, se recusa a realizar um exame de sangue que comprove a paternidade da criança. E aí o desenrolar da novela tem bastante a ver com isso, já que a Esmeralda conhece um outro médico que faz ela recuperar a visão e ela passa a atuar como enfermeira no mesmo hospital onde José Armando trabalha. Não faz muito, eu comentei aqui no Almanac Latino que volta e meia eu faço as minhas maratonas particulares de novelas e sempre é uma oportunidade de enxergar uma mesma obra que eu já assisti com outros olhos. Numa dessas ocasiões, Esmeralda foi o meu vale a pena ver de novo particular. E eu admito que comecei a ver a novela já na predisposição de espinafrar a história, com essas mesmas questões. Tá velha, tá datada, isso não existe. Não foi o que aconteceu. Em primeiro lugar, porque a força do enredo é muito potente. Essa adaptação tão fiel do texto da autora Adélia Fiadio comprovou que a novela simplesmente tem todos os elementos de como plantar uma história que vai te mantendo preso semana a semana. A parte que eu lembrava de achar chata, que era a do hospital, inclusive se revelou onde mais Esmeralda me manteve envolvido com a história. E isso por si só é a grande resposta para todas as questões que eu levantei desse programa. O outro ponto que eu queria falar é que Esmeralda, sim, traz muitas questões que podem ser tratadas como datadas, mas considerando que toda novela reflete um aspecto da sociedade, mesmo disfarçado de melodrama, dá para dizer que os conflitos que a novela trata já não existem? E aqui, gente, não me refiro à situação de uma jovem camponesa vestida de verde que se apaixona por um caçador nas montanhas, e sim na temática de um homem que reluta em assumir a paternidade de uma criança. Onde que isso não existe mais? Se a questão era que o José Armando, mesmo rico e esclarecido, se recusava a comprovar a paternidade de uma criança pelo medo de ser o filho de outro, acho que a gente vive no Brasil, onde muitos homens, tão esclarecidos quanto o José Armando, também se recusam a assumir a paternidade, até mesmo quando nem tem dúvidas de que a criança seja um filho próprio. Mas, para matar a pau qualquer tentativa da novela de não ser machista, outro enredo mirabolante é a maneira como esse imbróglio é esclarecido. Com a Esmeralda já podendo enxergar, o Dr. Lúcio passa a ficar obstinado com a ideia de se submeter a cirurgias plásticas para melhorar a aparência dele. Mas ele sofre uma complicação durante a operação e, entre a vida e a morte, confessa ao José Armando que jamais teve relações íntimas com a Esmeralda, que ele a induziu a acreditar que algo havia acontecido. E assim se resolve a questão. Sim, o José Armando, que fica a novela toda se recusando a acreditar na Esmeralda, que diz que o filho é dele, se recusando a fazer um exame de DNA, só acredita quando um homem, o algoz de toda a trama, diz para ele que não tem com o que se preocupar. Pronto, agora a Esmeralda e o José Armando podem ser felizes para sempre.
Eu entendo que falando assim dá mais ranço. Obviamente a novela tem mais enredos para tornar isso que eu falei menos frustrante. Ainda assim, durante a produção original, a própria atriz Letícia Calderon defendia que a personagem não deveria aceitar o personagem do Fernando Colunga de volta depois de todo esse desaforo. Mas o ponto que eu trago coincide muito com o tema da semana passada, onde eu comparei as versões anteriores de Coração Indomável, que é uma história original da Inês Rodena, protagonizada por Ana Brenda e Daniel Arenas, e que está em reprise pelo SBT. Acho que junto do José Armando, o mocinho dessa história é daqueles que está sempre lembrado no ranking dos mais tóxicos das novelas mexicanas. Totalmente machista, tem as piores posturas, apronta as piores presepadas para a mocinha da história e sai ileso no fim. Como a gente viu na semana passada, Coração Indomável, mesmo realizada já neste século, também praticamente reproduzia a espinha dorsal do mesmo enredo desenvolvido na década de 1970. A história de um grande boy lixo que iludia uma menina totalmente inexperiente e ignorante para casar, engravidar e depois abandonar a coitada à própria sorte. Como é novela, depois da vingança da mocinha consumada, ela volta a correr atrás dele o tempo inteiro. E esse galã, que nessa versão de 2013 é interpretado pelo Daniel Arenas, por mais que seja detonado até dizer chega por um grupo específico de pessoas, quando a gente pega o contexto geral, não dá para cravar que não é um personagem que é perdoado pelo público. Pelo contrário, o público torce pelo amor entre Otávio e a Maricruz, por mais que o enredo se esforce para deixar a militância pé da vida. A conclusão é simples. Nada segura mais o público do que um bom roteiro. Quando a história funciona, nem um personagem problemático, nem uma abordagem datada, nem um ator mal escalado derrubam a trama. É isso que faz uma novela sobreviver ao tempo. E esse é o pano que eu tô passando aqui. Não dá para dizer que Esmeralda não é machista. Não dá para defender o José Armando. Mas eu posso dizer que dá para amar uma novela sem tratá-la como um manual de comportamento. Novela é entretenimento, não diretriz moral. A pergunta que sempre volta à roda é: tá, mas se Esmeralda fosse refeita hoje, seria tudo igual? Bom, quem responde isso por nós é Sim Tumirada, a versão mais recente da Televisa que, veja só, nem é mais tão recente assim, já que é de 2017, mas o SBT finge que não existe, quando por muitas vezes esse canal acreditou que era um produto para ser exibido, ao invés de tantas reprises das mesmas novelas de sempre. Sim Tumirada é estrelada por Cláudia Martin e Oswaldo de León, e tentou seguir fielmente o esqueleto da história original, mas mexeu onde doía justamente no público mais sensível. O final, por exemplo, virou assunto. Marina até perdoa o mocinho por duvidar da paternidade do filho deles, mas perdoar não virou sinônimo de viver para sempre ao lado dele. Ao invés disso, ela decide aceitar o amor sincero e bem menos estressante do outro médico, aquele que recuperou a visão dela. E tem mais. No lugar de um casamento como apoteose, a protagonista se realiza ao conquistar seu diploma de medicina. Um upgrade e tanto se comparado à versão de 1997, onde o clímax feminino de felicidade geralmente vinha com vestido branco e marcha nupcial. Só que aí aconteceu o plot twist fora da ficção. Parte do público torceu o nariz para essas mudanças. A versão produzida por Inácio Sada acabou sendo recebida com menos entusiasmo e, apesar de moderna, teve um impacto bem menor que o Furacão de 1997, que foi um hit internacional. Ou seja, atualizar não significa automaticamente conquistar. Às vezes o público quer modernidade, mas só até o momento em que ela mexe com o final feliz que ele já tinha decorado. Não deixa de ser contraditório.
Lá no fundo, eu prefiro acreditar que o público sabe assistir uma telenovela com discernimento, sabe separar a ficção de vida real, sabe reconhecer o que envelheceu mal e ainda assim apreciar uma boa história. E você, perdoou Esmeralda? O que você pensa sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. E claro, se ainda não fez isso, deixa seu like e sua inscrição. Te espero na próxima semana.